Muito bem, nós sabemos que o povo vinha para adorar ao Senhor e vinham cantando, vinham em alegria, vinham em regozijo e compartilhando, e ali na entrada de Jerusalém cantavam. Esta última vez em que estive ali em Israel, nesta caravana, agora em 2015, então eu pude visitar o Instituto do Templo e comprei um livro de desenhos maravilhosos de reconstituição de Jerusalém, reconstituição do templo. Ali no Instituto do Templo, eles estão trabalhando para ter todos os utensílios do templo como réplicas do que foram no passado, dos que eram no passado. Vimos então o altar de incenso, a mesa com os pães da proposição. E algo que me chamou a atenção em um dos desenhos foi uma ponte, uma grande rampa, como uma ponte, como um viaduto sobre o Vale do Cedron, ligando ali o Monte das Oliveiras na entrada triunfal de Jesus, na entrada para o templo, na porta oriental, ou seja, no portão dourado. E eu fiquei pensando, olha, se realmente existisse um viaduto como aquele, se realmente existisse uma passagem como aquela, então as pessoas iriam se acumular. É como numa estrada que você tem 3, 4, 5 pistas e de repente a pista se estreita como um gargalo e então vai devagar o fluxo, o tráfego das pessoas ou dos animais. E então pude imaginar nas festas em Israel como as pessoas deviam estar ali acumuladas antes daquela ponte, antes de entrar nas escadarias do templo, e deveriam estar cantando. Crianças, famílias, jovens, fazendo a roda e cantando estes salmos belíssimos. E cantavam no terceiro degrau o Salmo 122. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Podemos imaginar o cântico, a alegria com este salmo maravilhoso. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando eu era criança, bem pequenina, eu aprendi esse cântico que era cantado com os bebezinhos, com as criancinhas até 2 anos. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E realmente, que alegria! Cada domingo, quando nos aprontávamos para ir à igreja, havia uma alegria em poder celebrar o nome do Senhor. Podemos imaginar todo o povo em grande gozo, em grande alegria, se preparando para entrar na casa do Senhor, para adorar ao Deus de Israel, para adorar o único e verdadeiro Deus. Alegria. Traziam suas ofertas, traziam os animais, traziam o dinheiro para ofertar ou para comprar animais que seriam sacrificados como sacrifício de júbilo, sacrifício de gratidão, oferta pelo pecado também, traziam ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. No início, Deus estabeleceu a sua presença ali na Arca do Concerto, na Arca da Aliança. A arca estava no tabernáculo. Do tabernáculo veio para o tabernáculo de Davi.
do tabernáculo de Davi, Salomão constrói o templo e a arca vai para o templo. A arca era o símbolo máximo da presença de Deus com os homens. A presença de Deus. Então a arca nos mostrava Deus ali estando, Deus acima dos querubins, a presença do Senhor. No lugar especial chamado Santo dos Santos, onde não havia nenhuma luz, não havia luz de azeite, não havia a luz do sol, havia a luz da Shekinah de Deus, da presença do Senhor, da glória do Senhor, naquele ambiente todo dourado, refletindo o ouro, o brilho da presença do Senhor. A arca. Vamos à casa do Senhor. Então, no Antigo Testamento, a ordem era vinde, vinde a Jerusalém, vinde ao templo, vinde ao Santo dos Santos, vinde aonde Deus está, aonde Deus habita. Mas o Senhor falou que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, o templo que ele mostra é algo que depois os próprios judeus vão ficar confusos e vão condenar Jesus, porque Jesus vai trazer esta realidade dizendo: destruí esse templo e em 3 dias o reedificarei. Mas ele não estava falando do templo de Herodes, que levou 46 anos para ser reformado, para se encher de colunas de mármore. Ele falava de um templo mais rico, mais glorioso, mais precioso, que era o seu próprio corpo, que foi ressuscitado em 3 dias depois de ter sido crucificado. Estevão foi apedrejado, porque Estevão, ao falar a respeito da sua fé, da fé cristã, da fé em Cristo, Estevão disse que Deus não habita em templos feitos por mãos, que ali estava que Jesus foi crucificado por isto e que nós, o nosso corpo, nós somos o templo do Espírito Santo. Cada um de nós, o nosso coração é a arca que conduz a presença do Senhor. A presença dele está em nós, flui através de nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tinha uma conotação de vinde a Jerusalém. Se fosse hoje, imagina se todas as pessoas do mundo tivessem de ir a Jerusalém. Não caberia. Não caberia no templo, não caberia na cidade, não caberia no país todas as pessoas da terra. Por isso, o Senhor estabeleceu a sua presença. A arca do pacto, do concerto, a arca da aliança, que nos fala da presença de Deus, Ele a estabeleceu espiritualmente no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele nos diz que nós temos um tesouro em vasos de barro. Nós somos este vaso de barro. O nosso coração é este vaso de barro, mas o tesouro, a riqueza é o Senhor. É a sua presença, é o seu Espírito Santo que nos fala, que nos ensina, que nos guarda, que nos protege e que nos dá comunhão com os céus. O texto nos diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. E o salmista começa a descrever Jerusalém, Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos de Israel. Jerusalém, cidade separada. Nós podemos ver que quando vamos a Israel, a gente olha e diz, mas por que Deus escolheu esta terra? Por que Deus escolheu Jerusalém? Jerusalém está no deserto da Judeia, é tudo tão seco, tão seco. Por que Deus escolheu Jerusalém? Tantos lugares tão lindos, maravilhosos. Se nós olharmos a Terra, se como um grande quebra-cabeça todos os continentes se juntarem, a porção seca toda se juntar, como nós vemos que o Brasil encosta ali no litoral da África, como vemos que a Ásia se fecha sobre a África, a Austrália encaixa e fica uma porção seca apenas a Pangeia. O centro da Terra, o centro do compasso
é exatamente Jerusalém. Jerusalém está no centro é a coroa das nações. Um lugar escolhido por Deus, um lugar separado por Deus, para ali fazer habitar o seu nome, para ali levantar o seu nome para toda a terra. E ele fala a respeito da importância de Jerusalém, principalmente nos tempos do fim, quando ele diz que Jerusalém seria uma pedra pesada para todos os povos. Quem nela tocasse, quem fosse levantá-la, seria despedaçado. E o que nós temos visto nos nossos dias, Jerusalém, desejada pelos palestinos, desejada pelos judeus, Jerusalém sendo uma questão de estupim de guerra por causa do templo. Este salmo maravilhoso nos fala que ali naquele centro estava a adoração ao Deus verdadeiro, para onde sobem as tribos de Israel. Nós vemos hoje os árabes querendo estar ali em Israel, querendo estar ali em Jerusalém, mas esse salmo foi escrito há quantos anos? Muito mais de 2.000 anos, 3.500 anos atrás, quando Maomé nem sonhava de existir. Maomé veio existir no ano 600 da nossa era. E Jerusalém, o Senhor já dizia, para onde convém que venham as tribos de Israel para adorar ao Senhor. Sabemos que o templo será reconstruído. Sabemos que o Senhor estabelecerá em Israel, em Jerusalém, o milênio, o seu reino. Sabemos que Deus tem um propósito para aquela terra. Por isso ele diz, orem pela paz de Jerusalém. Reine paz dentro de teus muros. E é o que vamos fazer. Vamos orar? Feche os seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo dizendo, Senhor, como a Tua palavra é maravilhosa, como a Tua palavra nos ensina e nos mostra que o Senhor ama Jerusalém, que o Senhor ama Israel, que o Senhor tem cuidado do Teu povo, apesar do Teu povo, apesar do pecado, apesar das maldades, apesar de estarem longe quantos deles, mas o Senhor ama e tem uma aliança. E podemos ver Jerusalém em Tuas mãos, sendo realmente pedra pesada. Mas nesta hora queremos abençoar aquela cidade, abençoar aquela nação com a Tua paz, com a Tua prosperidade, com o Teu amor. Vem, Senhor, e reina sobre Israel, reina sobre toda a terra, reina sobre todas as nações do mundo e estabelece o Teu nome, o Teu governo de uma maneira tão clara, tão concreta, que todos possam conhecer que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Obrigado, Senhor, que reine paz em Jerusalém e em cada lar, cada família que nos assiste, venha a Tua paz sobre seus lares e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.